Melquisedeque. Fragmentos. Jesus Cristo, o Filho de Deus. 1 de 2 linhas irrecuperáveis. Os éons, eu poderia contar todos os éons, e, no caso de cada um deles, que eu poderia contar a natureza do éon, o que é, e que eu poderia vestir amizade e bondade como um artigo de vestuário, ó irmão. E 7 linhas irrecuperáveis, o seu fim. E ele revelará a eles a verdade, 3 linhas irrecuperáveis. Provérbio, S. Linhas 26, Iop, e primeiras 2 linhas da próxima página, irrecuperáveis, no princípio em parábolas e enigmas, os proclame. A morte tremerá e ficará irada, não só ela, mas também os arcontes que governam o mundo e que são da mesma categoria dele, e os principados e as autoridades, os deuses femininos e os deuses masculinos, junto com os arcanjos. E 4 linhas irrecuperáveis. Todos eles, os regentes do mundo, todos eles dirão, a seu respeito, e interessando, e 2 linhas irrecuperáveis. Eles vão, mistérios ocultos. Linhas 27, Iop, e primeiras 2 linhas da próxima página, irrecuperáveis, fora de o todo. Eles vão, isto. Os advogados o enterrarão depressa. Eles o chamarão o homem ímpio, sem lei, impuro. E no terceiro dia, ele ressuscitará dos mortos. Linhas 12, Iop, e primeiras 3 linhas da próxima página, irrecuperáveis, discípulos santos. E o Salvador lhes revelará o mundo para que dê vida ao todo. Mas esses nos céus falaram muitas palavras, junto com esses na terra, e aqueles debaixo da terra. Linha 11, Iop irrecuperáveis. Que acontecerá em seu nome. Além disso, eles dirão dele que ele é não gerado, embora tenha sido procriado, que ele não come, embora ele coma, que ele não bebe, embora ele beba, que ele é incircunciso, embora tenha sido circuncidado, que ele é incorpóreo, embora tenha entrado na carne, que ele não veio a sofrer, embora veio a sofrer, que ele não ressuscitou dos mortos, embora tenha surgido dos mortos. Mas todas as tribos e todos os povos falarão a verdade que está recebendo de si mesmo, o Melquisedeque, santo, sumo sacerdote, a esperança perfeita e os dons da vida. Eu sou Gamaliel, que foi enviado, à congregação dos filhos de Sé que estão sobre milhares e miríades de miríades, dos éons, essência dos éons, Abba, Aiaia Barba. O divino, da natureza. O mãe dos éons, barbeio. Primogênito dos éons, esplêndido Doxomedon bom. O glorioso, Jesus Cristo. Os chefes principais dos luminares, seu poder Armosel, Oroyael, Davet, Elilet, e tu homem de luz, é um imortal Pigiradamas, e tu bom Deus dos mundos beneficentes, Migrocheirotetou, por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Este é o que eu proclamo, já que visitou o que verdadeiramente existe, entre aqueles que existem, não existe, Abel Baruch, que tu, SG. Poderia ser dado conhecimento da verdade, que ele é da raça do sumo sacerdote que está sobre milhares e miríades de miríades, dos éons. Os espíritos adversos são ignorantes acerca dele, e de sua própria destruição. Não só este, mas eu vim revelar-te a verdade que está dentro dos irmãos. Ele incluiu a si mesmo no oferecimento vivo, junto com sua descendência. Ele os ofereceu como uma oferta ao todo. Porque não é gado para que tu ofereças pelo pecado, de incredulidade, e pelas ignorâncias, e por todas as más ações que eles farão. E eles não alcançam ao Pai do todo, a fé. 20 linhas irrecuperáveis. Porque as águas que estão acima, que recebem batismo. Mas recebem aquele batismo que está com a água aqui, enquanto ele está vindo. 3 linhas irrecuperáveis. Batismo como eles. 18 linhas irrecuperáveis. Ore pela descendência dos arcontes e todos os anjos, junto com a semente que fluiu do Pai do Todo, ou inteiro, de fosse gerado os deuses e os anjos, e os homens, fora da semente, todas as naturezas, aqueles nos céus e esses na terra, e aqueles debaixo da terra. 14 linhas irrecuperáveis. Natureza das fêmeas, entre esses que estão no. Eles eram limitados por, mas este não é, ó, verdadeiro Adão nem, a verdadeira Eva. Pois quando eles comeram da árvore do conhecimento, eles pisotearam o querubim e o serafim com a espada flamejante.
Eles, um que era Adão, os regentes do mundo, e um os de fora, depois que tivessem produzido, descendência dos arcontes e as suas coisas mundanas, estes que pertencem a 13 linhas irrecuperáveis. Luz. E as fêmeas e os machos, esses que existem com o culto de toda a natureza, e renunciarão aos arcontes, que recebem dele o. Porque eles são merecedores de imortal, e grande, e grande, e grande, filhos dos homens, discípulos, imagem, e da luz, que é santo. Para, desde o princípio, uma semente. Linhas 13, Iop irrecuperáveis. Mas eu ficarei em silêncio, porque nós somos os irmãos que desceram do viver. Eles, no 1 linha irrecuperável. De Adão, Abel, Enoque, Noé, tu, Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, aqueles que, as mulheres. Linhas 14, Iop irrecuperáveis. Estes dois que foram escolhidos em nenhum momento nem em qualquer lugar serem condenados, sempre que eles foram gerados, por seus inimigos, por seus amigos, nem por estranhos, nem pelos de sua própria família, nem pelo incrédulo, nem o piedoso. Todos de naturezas adversas, eles, sejam esses que estão manifestos, ou esses que não, junto com aqueles que moram nos céus, e aqueles que estão na terra, e aqueles que estão debaixo da terra. Eles farão guerra, cada um. Para, se no 3 linhas irrecuperáveis. Muitos. 2 linhas irrecuperáveis. E esses no, cada um. Estes, com todo sopro, fraquezas. Estes serão confinados em outras formas, e será castigado. A estes o Salvador levará embora, e eles superarão a tudo, não com suas bocas e palavras, mas por meio do que será feito para eles. Ele destruirá a morte. Estas coisas que me ordenaram para revelar, estas coisas revelam como eu fiz. Mas aquilo que está oculto, não revela a ninguém, a menos que seja revelado a ti, para fazer assim. Imediatamente, eu surgi, eu, Melquisedeque, e eu comecei a, Deus, que eu deveria alegrar. 1 linha irrecuperável. Enquanto ele está agindo, vivendo, eu disse, eu. 2 linhas irrecuperáveis. De agora em diante, e eu não cessarei, ó Pai do Todo, porque tu tiveste piedade dos homens, e enviaste o anjo de luz, de suas eternidades, para revelar, quando ele veio, pois ele me fez ser elevado de ignorância, e, de a frutificação da morte para a vida. Porque eu tenho um nome. Eu sou Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Eu sei que sou verdadeiramente a imagem do verdadeiro sumo sacerdote do Deus Altíssimo, e, o mundo. Porque não é pouca coisa que Deus, enquanto ele e os anjos que habitam a terra. 2 linhas irrecuperáveis. É o sacrifício de quem a morte enganou. Quando ele morreu, ele os limitou com as naturezas que os estão desviando. Ainda ele fez ofertas, gado, dizendo que eu lhes entreguei a morte, e os anjos, e os demônios, ofertas vivas. Eu me ofereci a ti como um oferecimento, junto com aqueles que são meus, para ti, Pai do Todo, e aqueles quem tu amas, que vieram diante de ti que são santos, e que vivem. E de acordo com as leis perfeitas, eu pronunciarei meu nome como eu recebo batismo agora, e sempre, como um nome, entre os vivos, e santos nomes, e agora, nas águas. Amém. Santo és tu, santo és tu, santo és tu, ó Pai do Todo, que verdadeiramente existe, não existe, Abel Baruque, para sempre, amém. Santo és tu, santo és tu, santo és tu, Mãe das eternidades, Barbeio, para sempre, amém. Santo és tu, santo és tu, santo és tu, primogênito das eternidades, Duxomebon, para sempre, amém. Santo és tu, santo és tu, santo és tu. 2 linhas irrecuperáveis. Para sempre, amém. Santo és tu, santo és tu, santo és tu. 1 linha irrecuperável. Primeiro El, Armozel, para sempre, amém. Santo és tu, santo és tu, santo és tu, chefe, luminário dos éons, Oriael, para sempre, amém. Santo és tu, santo és tu, santo és tu, chefe dos éons, homem de luz, David, para sempre. Amém. Santo és tu, santo és tu, santo és tu, comandante supremo, Elielete. 1 linha irrecuperável. Os éons. 1 linha irrecuperável. Para sempre, amém.
Santo és tu, santo és tu, santo és tu, Deus bom das palavras beneficentes, migroxeirotetou, para sempre. Amém. Santo és tu, santo és tu, santo és tu, comandante supremo do todo, Jesus Cristo, para sempre. Amém. Linha irrecuperável. Abençoado, confissão. E o confesse, agora é. Então o se torna, medo, perturbe, o cercando, no lugar que tem uma grande escuridão, e muitos, se apareça, lá, se apareça. Linhas 23, Iop irrecuperáveis. E, eles foram vestidos com, tudo, e. 6 linhas irrecuperáveis, perturbações. Eles deram, as suas palavras, e eles disseram a mim. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, eles falaram como se as suas bocas, no todo. 7 linhas irrecuperáveis, desvie. Linhas 25, Iop irrecuperáveis. Com o dele, adoração, e fé, e ele, as suas orações, e. Linha irrecuperável, aqueles que são seus, primeiro. 2 linhas irrecuperáveis. Eles não se preocuparam com o sacerdócio que executas, do qual é ponto. Linha irrecuperável. Nas deliberações de Satanás, o sacrifício, as suas doutrinas. 2 linhas irrecuperáveis. Desta eternidade. 4 linhas irrecuperáveis, que existem, desencaminhadamente. Linhas 27, Iop irrecuperáveis. E alguns. 2 linhas irrecuperáveis. Ele os deu. Linha irrecuperável. E 13 linhas 7, Iop irrecuperáveis. Os lance, para que você possa. Linha irrecuperável. Para imediatamente, por meio de, no chão. Ó. Linhas 7, Iop irrecuperáveis. pp. 23, 24 do códice são quase completamente perdidas, homens. E, você, PL me golpeado. Você me lançou, cadáver. E tu me crucificaste na 3ª hora na véspera do sábado até a 9ª hora. E depois destas coisas, eu surgi dos mortos. Saiu em mim, meus olhos viram, eles não acharam ninguém. Linhas 13, Iop irrecuperáveis. Me cumprimentado, eles disseram a mim, seja forte ó Melquisedeque, grande sumo sacerdote do Deus Altíssimo para os arcontes que são seus inimigos fizeram guerra. Mas tu prevaleceste sobre eles, e eles não prevaleceram sobre ti, e tu suportaste, e tu destruíste seus inimigos. Descansará em qualquer, que é vivo, e santo, aqueles que se exaltaram contra ele, carne. Linhas 15, Iop irrecuperáveis. Com oferecimentos, trabalhando naquilo que é bom jejuando com jejuns. Estas revelações, não revelam a ninguém na carne, visto que são incorpóreas, a menos que seja revelado a vós, para fazer assim. Quando os irmãos que pertencem às gerações de vida tinham dito estas coisas, eles foram levados, às regiões, acima de todos os céus. Amém.